Senhor, para todos que estão me escutando nesta noite, e uma boa noite para você que está escutando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu quintal. Eu vim falar mais uma vez sobre revelação que Deus ele me deu, né, nesta madrugada, né, a madrugada de ontem para hoje, quer dizer que eu não vim mais postar assim vídeo aqui no canal porque vou ser bem breve nas minhas palavras, porque meu celular sempre não tem memória, né? Eu tive um sonho, não me lembro muito bem, que era para fazer o vídeo hoje de tarde, só que eu não tive tempo. Aí saiu algumas coisas da memória, mas o que eu tenho guardado eu vim aqui falar para vocês. Tive um sonho que eu estava na casa da minha tia, aqui do lado, e tava eu, uma colega e uma prima minha na sala. E de repente ela dizia assim: olha, José, vem olhar para aqui para fora. Aí eu olhava da porta, quando eu vi um avião. Agora, um avião tão diferente, um avião que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele vinha na direção da minha casa, e quando ele vinha, ele explodia, passava por cima da minha casa, da casa da minha tia, porque é casa colada. Aí passava muito rápido e explodia. Eu disse: que explosão é isso? Os aviões tá caindo. E ela começava a se desesperar. No sonho, ela e minha prima começavam a se desesperar. E ela e minha prima não se batem bem, né? Já tiveram briga, tem uma desavença as duas. E, e ela dizia: José, é muito avião que vem aí, muito avião. E eu olhava assim pro céu e era muito avião vindo, caindo, caindo, e explodindo. Eu digo: meu Deus do céu, a gente tem que sair. E aí ela dizia: a gente vai sair pra onde? Se a gente sair daqui, a gente vai morrer. Porque tá explodindo um ali, outro ali, um do outro lado, atrás. E eu ficava muito desesperada. Aí quando eu olhava assim para trás, eu via ela e minha prima de joelho, pedindo assim: Deus, Deus nos protege, nos livra do mal. Aí eu começava a dobrar meu joelho e ficava olhando para o céu e pedindo para que não caísse na minha casa, né? E que Deus protegesse a gente também. Aí via um negócio na minha cabeça, uma voz que dizia assim: fale para elas. Fale para elas duas que elas estão precisando de Jesus. Aí o desespero estava tão grande. E de repente começava a explodir, vinha muitos aviões. Aí eu olhava para o céu direitinho assim: isso não é avião, não. E começava a dar aquela zoada no céu, como se fosse de trovão. Aquele barulho. Eu disse: meu Deus, será que Jesus está voltando? Eu disse: não, não sei, meu Deus. Era muito avião caindo, era muito avião caindo. Aí eu lembrava lá das passagens que tem lá em Apocalipse, né? As coisas que em breve irá acontecer também, né? No dia do dia do arrebatamento, né? Os carros batidos, avião caindo. Aí eu ficava pensando: não, mas não é nada disso, não. E tome avião caindo, tome avião caindo. Eu dizia: meu Deus, isso é a volta de Jesus, isso é a volta de Jesus. Aí descia um homem que eu nunca vi na minha vida. Ele descia e vinha na minha casa e dizia assim: você tá bem, você tá bem? Eu dizia: tô bem. E ele fez assim: você tava de joelho dobrado? Eu disse: tava de joelho dobrado. Só que antes dele bater na minha casa, eu escutei uma voz dizendo assim, que isso era só o começo, que ainda não era o fim. Antes desse homem bater, quando ele chegava assim para mim, assim: eu vim dizer para você, foi bom você estar de joelho, porque Jesus tem falado que isso ia ser só o começo das dores, mas que eu eu me preparasse, porque muitas coisas ia vir, ia acontecer, mas que não ia ser o fim. Aí eu dizia assim: amém, irmão, amém. E eu tô dropando. E era muito avião na direção. E parece que quando os aviões vinham, eles começavam parecia que ele ia cair no local onde eu tava. Mas só que eu tava sentindo ali que Deus, ele tava protegendo, né, minha vida, minha casa, meu lar. Porque ele caía de um lado, caía de frente. E caía do outro lado. E eu querendo sair da casa para não, o avião não cair ali, a gente morrer ali. Mas ali tava, Deus tava nos protegendo. Aí eu ficava assim, pensando: meu Deus, o que foi que aconteceu? E ela, essa menina ficava tão assustada, essa minha colega, que eu colocava ela no braço. E ela dizia assim: Josida, meu Deus, o que aconteceu? Eu disse: isso é só o começo, minha filha, mas é bom a gente estar na presença do Senhor, né? E Jesus, ele te quer na presença, né? E agora que eu tô falando pra vocês, essa menina, ela é afastada, ela, né? E ela ficava desmaiada no meu braço. E eu corria com ela por lá de fora para encontrar a casa dela.
Aí nisso eu me acordava no sonho, né? Me levantei, fui minha necessidade e fui me deitar de novo, já de manhã. Quando já foi de manhã, eu já tinha que eu entrava dentro de uma igreja e que nessa igreja era na rua, mas no mesmo tempo era a igreja, né? E eram as cadeiras assim no meio da rua, mas no mesmo tempo o templo era fechado, mas no mesmo tempo era aberto. E tava tendo um culto, e Deus estava falando muito fortemente dentro desse culto, e tinha uma irmã, vi umas irmãs assim na minha direção, né, e começava a falar, né, de Deus. Deus usava elas para mim e falava muitas coisas que eu não me lembro, infelizmente eu não me lembro. E eu vi assim as cadeiras do jovem do outro lado e tinha uma irmã, e a irmã, Deus usava a irmã, e ela falava, ela se prendia para não falar, né? Deus usava ela em profecia, só que ela dizia que Deus estava presente ali, que ela ia pagar o preço, mas só que ela não ia falar ali o que Deus tinha mandado falar para ela, porque era muito forte e ia abalar o mundo, a profecia. E os jovens que estavam ali, hoje em dia a tecnologia era muito rápido, e o que Deus ia fazer ainda, o que Deus ia permitir acontecer no mundo, o jovem ia gravar aquela profecia, né? E provavelmente ia chegar em vários países. E ela estava arriscada a pagar o preço, mas não falar, porque o jovem estava tudo com o celular ali, podia gravar e dizer o que era. E eu começava a olhar para aquela irmã, né? E ela com a boca tampada e querendo falar e tampando, mas e nada. E disso eu saía do culto, no mesmo tempo que era na rua, e olhava do outro lado. E quando eu olhava do outro lado, eu via umas pessoas sentadas e de repente aquelas pessoas se sumiu, não abri piscada em olho. Eu olhava para ela e de repente era como se eu abrisse meus olhos e fechasse e não via aquelas pessoas ali. Eu disse, meu Deus, então o arrebatamento, meu Deus, já está acontecendo. Então aqueles aviões caídos era o que estava já acontecendo. Os aviões caindo desgovernados, que dizer que muitas pessoas ali estavam ali naquele avião e Deus estava arrebatando aquelas pessoas e os aviões caíam, mas era tanto. Parecia aqueles aviões de guerra. No começo que o avião tava vindo, eu pensei que era bomba caindo, ele jogando bomba, né, para destruir uma guerra, que tivesse acontecido uma guerra, mas não era, os aviões caindo mesmo, né? E nisso eu me acordei de novo, né, no sonho. Aí tava contando, né, o meu esposo que tinha acontecido. Aí nisso eu tomei café, me levantei, fui dormir de novo. E quando eu dormi, né, eu pedi confirmação a Deus do sonho. E E eu sonhei com as pessoas sendo arrebatadas, né, de novo. E eu creio que seja uma revelação de Deus, né? Porque eu jamais ia vir aqui para contar a história de Carochinha e contar umas coisas que é sobre coisa de Deus, porque as coisas de Deus não se brinca, como eu sempre falo, né? E que Deus abençoe, né, cada um que estão vendo esse vídeo e dizer para vocês mais uma vez que Jesus está voltando, né? E o que ele quer que nós se voltamos para a presença dele, que as pessoas, né, sigam Jesus, confessem Jesus como seu único suficiente Salvador, porque ele está voltando e não há salvação sem Jesus, né? Como ele diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele, né? E que vocês tenham uma boa noite, né? E que Deus conceda outra oportunidade para vocês. Mas que quero dizer também a vocês que a porta da graça ela está se fechando, né? Enquanto há esperança, há vida, né? Mas depois que passamos da morte, não, né? O amor de Deus ele é sem misericórdia. Então eu digo para vocês, né? Nem por força nem por violência, né? A palavra de Deus também diz que nós temos que entrar pelas portas estreitas, porque a larga é a porta do mundo, né? E a estreita é a porta da salvação. É difícil, mas do jeito que Jesus ele venceu o mundo, a gente também pode vencer. E uma boa noite para vocês.